Vocês achavam mesmo que um time que tem 2 dias de folga, que vai pra churrascaria, que leva um monte de gente... É absurdo, é um negócio bizarro. Mas... Arrumar esse treinador brasileiro e dar oportunidade desse cara trabalhar. Mas um cara que ganha o que ele ganha tinha que estar pessoalmente no Brasil resolvendo esse negócio. Né? A gente foi iludido por um monte de gente. Não tô aqui dizendo que o Ancelotti é o principal culpado. É uma vergonha, O Ancelotti vai ser demitido. Arrumar um treinador brasileiro. De novo? Quem se... Se for verdade que aconteceu isso aqui no vestiário, cara, é escandaloso. Tá o Ancelotti numa sala, que eu imagino que seja o Rodrigo Caetano, botar ele numa sala e falar assim: E é sim uma das atitudes mais nojentas que a gente já viu do Brasil na Copa. Para fazer uma avaliação posterior a tudo que não aconteceu, da CBF, futebol brasileiro, é o de sempre, né? É o de sempre. E não dá pra acreditar que isso aqui aconteceu. Cara, é gravíssimo. Claro, pô, o Canadá é longe. Não, o Canadá não é logo Zoom, ali, por como zoom. diria o outro. É um pouco mais longe. Né? Eu imagino que ele não tivesse nem chamado de vídeo. Dallas também é longe. Dallas também é longe. É. Atlanta também é longe. É isso, pois é. Né? Mas, sei lá. Só por Zoom, né? Mas um cara que ganha o que ele ganha tinha que estar pessoalmente no Brasil resolvendo esse negócio. Né? Evidente. É isso. Pô, não tem que estar por Zoom. Ele não tem nada que estar por Zoom em lugar nenhum. Ele tem que estar onde é a série, no Rio de Janeiro, é lá que ele tinha que estar. Perfeito. Nesse momento. Exatamente É o que eu ia bizarro falar. que o Brasil faça esse papel ridículo na Copa do Mundo e o técnico contratado por uma montanha de dinheiro, com uma pompa toda, né? Não esteja presente para fazer uma avaliação posterior a tudo que não aconteceu e tu começar a traçar planos. Isso é absurdo. É um negócio bizarro, mas, enfim. Estamos falando da CBF, futebol brasileiro, é o de sempre, né? É o de sempre. Diga lá, Danilo. Oi, Só fala, sobre o Paulo Vitor. É só lembrar que o Paulo Vitor acabou de ser contratado, né? Então Sim. o Paulo Vitor não tem responsabilidade pelo que aconteceu na Sub-20. Eu não sou o tipo de gente que depois que o cachorro tá morto, eu fico pisando. Eu não faço isso. Mas vocês acreditavam mesmo? Vocês achavam mesmo que um time que tem 2 dias de folga, que vai pra churrascaria, que leva um monte de gente, que um treinador que não sabe quem é o time, que não sabe substituir, que é conservador... Ô, gente, a gente teve dificuldades com o Japão. A gente jogou um primeiro tempo medíocre com o Marrocos. A gente ganhou do Haiti. A gente fez um monte de matéria pros caras da Globo. Luciano Huck. Os caras só fizeram matéria com os caras. Os caras ficaram só com uma determinadas pessoas. A verdade é isso, é verdade. A gente foi iludido por um monte de gente. Você fez bem em mencionar o Dunga, que foi o cara que não... Foi o único cara que não se vendeu e eu sou arrependido e pedi perdão pra ele. Ele não se vendeu. O seu Ancelotti se vendeu por um monte de propaganda. Na hora de fazer uma convocação. Sim. Na hora de levar o Neymar que não era pra levar. Deixamos o João Pedro. Deixamos o Pedro. Deixamos o Gerson. Deixamos o Matheus Pereira do Cruzeiro. Não levamos o lateral direito. Não tivemos jogadas pelas laterais. Foi uma vergonha. Eu não tô aqui dizendo que o Ancelotti é o principal culpado, mas ele tem culpa pra caralho nessa derrota. Muita coisa. Outra coisa, vou te fazer uma pergunta. Ele tira o Guimarães, Bruno Guimarães, e bota o Ederson. Pra quê e por quê? Quero entender. O que ele quis fazer naquela porra? Eu também não entendi, mas vamos lá também. Eu tô sendo advogado do diabo. Não, olha aqui. Não temos lateral. Aí tinha... Não tem porque não convocou. Peraí, o lateral que... Primeiro erro, vamos lá. O lateral direito Ele dele convocou o era lateral direito, o lateral machucou, ele convocou o zagueiro. O lateral direito dele era o Militão. Sim, mas eu tô Machucou. falando, ele convocou o Wesley. O Wesley machucou, o cara que tinha que ter trazido outro lateral. Quem? Ele trouxe outro. Não sei, porra, mas, porra. Esse é o problema, não tem futebol mas tem brasileiro. alguém melhor do que o Ederson pra fazer a lateral do que o lateral. Não. Mas e aí, manda o Ancelotti embora, faz o quê? Tem que arrumar um treinador brasileiro. De novo? Quem? O Renato? Pra mim seria o Renato, mas que não seja. E outra coisa, arrumar esse treinador brasileiro e dar oportunidade desse cara trabalhar. Não é escolher o treinador brasileiro semana que vem e o cara perde 2, 3 jogos e vai embora. É foda também. Eu acho que só tem uma possibilidade de você demitir o Ancelotti. Atenção que eu vou falar. É que o Ancelotti foi pra Vancouver, tá? Não foi nem pra CBF, mas beleza. Mas o Ancelotti vai chegar lá na CBF no final de agosto
ou na segunda quinzena de agosto, para começar a preparar a convocação, que deve ser dia 5 de setembro, por volta dali, porque já tem data FIFA em setembro. É obrigatório alguém botar o Ancelotti numa sala, que eu imagino que seja o Rodrigo Caetano, botar ele numa sala e falar assim, deixa eu te falar, querido, deixa eu falar um negócio com você. Você vai ter 4 anos nessa bodega aqui. 4 anos. No jogo decisivo, a gente vai ter 34% de posse de bola contra uma seleção de médio escalão? É esse o seu plano? Se ele falar, é o que eu quero de futebol, aí tem que mandar ele embora. Aí tem que mandar ele embora. Porque assim, olha, a postura então do Brasil altas, contra a hein? Noruega... As chances são altas, hein? Então já compra A postura do Brasil contra a Noruega, ela é pior do que a eliminação. Ele coloca o Neymar no momento em que o Brasil precisa resolver um problema num jogo que se apresentava totalmente para a seleção brasileira até então. Concordo. E destrói o time. Sim. Acaba o time quando o Neymar entra. Não é culpa do Neymar, é culpa de quem achou que o Neymar poderia ser útil ali. Ele destruiu a pressão alta e abriu o lado direito para a jogada do Danilo ficar refém. E ele, Ancelotti, se contradiz saiu o gol. em relação a tudo que ele vinha fazendo antes, dizendo e operando as substituições. Você já teve uma discussão sobre isso, André? Eu não tenho explicação para isso. É um dos maiores erros de um técnico da seleção brasileira na história das Copas. Só comparado ao Tuchel nesse Mundial, que aí... Não tem, então, ele veio... não tem explicação. Eu não consigo... passar longe de achar uma explicação. Não tem explicação. Eu escrevi isso. É inacreditável que um homem da estatura do Ancelotti no futebol tenha se curvado a isso. Depois de tudo que ele vinha falando e fazendo. Então, eu acho que é uma vergonha ele não ter vindo ao Brasil para dar uma entrevista coletiva e ter ido direto para o Canadá. Isso é uma vergonha. A CBF não podia aceitar isso de maneira nenhuma, porque é preciso explicar a entrada do Neymar no jogo contra a Noruega. Mas a CBF também não tem muito interesse em que ele se explique. Porque se ele for explicar de fato... não. Vai transcender. Claro, talvez se ele for falar a real, ele não pode falar a real. Tá? Construir uma nova identidade de jogo que a seleção brasileira precisa ter nos próximos 10 anos. Tem que ser o Juscelino 50 anos em 5. Não é você fazer, é 40 anos em 4. Não é você planejar ser primeiro colocado num torneio que não existe mesmo quando existe. Ser primeiro colocado no eliminatório não leva para lugar nenhum. Leva para a Copa do Mundo em 5º também. É lógico. O problema o Brasil não está na crise que está porque foi 5º colocado nas eliminatórias. Está na crise que está porque teve todos os desmandos nos últimos tempos. Aí, Trajano, então tem mais uma coisa, né? Assim, tem que vamos mirar lá quem vai ganhar a Copa América. Eu desconfio que se o Brasil não ganhar essa Copa América, o Ancelotti vai ficar com a corda no pescoço, mais ainda. Então se ele perde de novo... Não, é pouca vergonha, né? Pouca vergonha. Depois da vergonhosa campanha na Copa, 11º lugar. Aí a primeira resposta, a primeira atitude da CBF é colocar no ar um vídeo mequetrefe, horroroso, mal construído, mal editado, um péssimo texto, uma péssima narração, um vídeo que não estimula nada. Né? Pelo contrário, passa vergonha. E a segunda vergonha. Primeira vergonha foi enorme, foi a participação na Copa. Segunda vergonha, um pouco menor, mas não, uma vergonha, o vídeo. Terceira vergonha, essa reunião sem o treinador. Começamos bem. E aí, nação, cara, se for verdade esse negócio do Ancelotti, que ele foi pro Canadá, e aí teve lá a reunião da CBF, ele não voltou, manda embora, na boa. É até melhor treinador brasileiro, porque assim, se for pra fazer o trabalho que ele fez na Copa e um treinador brasileiro, provavelmente faria o mesmo. Eu não vejo o Diniz fazendo o mesmo trabalho, acho que faria a mesma coisa. Mesma coisa, eu não vejo o Diniz fazendo diferente. Eu não vejo o Dorival Júnior fazendo diferente. Provavelmente o Brasil também teria caído contra a Noruega. Talvez o Diniz, nessa loucura, poderia até ter um trabalho mais positivo. Quem sabe, né? Então assim, se for pra entregar esse tipo de trabalho, manda embora. Eu sei que assim, vai vir outro treinador de um nível, pelo menos de história do Ancelotti. Meu sonho, gostaria muito de ver o Guardiola, agora que ele saiu do City, não vai acontecer, obviamente. É só um sonho, acho que todo mundo gostaria de ver um futebol bonito, um futebol com posse de bola e ofensivo na seleção brasileira. Mas não vai acontecer agora. Isso é grave, hein? Um treinador não vir na reunião, se bem que, se tratando de seleção brasileira, deve ter tudo sido combinado às coxas, né? Às pressas. Mas é ridículo tudo que está em torno disso. Meu Deus do céu, é uma das maiores vergonhas que eu já vi na seleção brasileira.
E aí depois todo mundo fica pensando, pô, mas ninguém liga pra seleção, ninguém torce, ninguém tem aquela paixão por causa dessas coisas. Por isso, o pessoal tava até voltando a gostar da seleção. Tava até tendo aquela paixão de novo ano de Copa do Mundo e tal, mas não dá, né? Vamos combinar aqui que foi muito vergonhoso. Bora botar fogo na discussão, hein? Agora eu quero saber da tua opinião. Pra vocês, Ancelotti tem que ser demitido? Tá viralizando um corte do Vampeta falando que a esposa do Ancelotti não quer mais ele na seleção brasileira. O que vocês acham? Comenta aqui, ó, que eu quero muito saber da tua opinião. Ah, antes de você comentar, aproveita e inscreva-se no nosso canal. É de graça, você não paga nada. E outra, muita gente assiste o nosso canal, mas assim, a galera esquece de se inscrever. E essa inscrição nos ajuda muito. E aproveita também e deixa muito like no vídeo. Valeu, até a próxima.